Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes, hoje é dia 8 de março de 2012 e esse é o Tecno de número 16. Bom, depois de um longo e escaldante verão, eu resolvi fazer mais um Tecno Hour. Bom, já fazem aí mais ou menos umas 3 semanas desde a última gravação que a gente fez. Como eu disse para vocês, eu estava meio flexível aí com relação ao tempo dessa vez, uma vez que eu resolvi começar a colocar para funcionar também a Babs2Go novamente esse ano. Mas agora então chegou a hora da gente conversar novamente. E o que não vai faltar é assunto, né? Uma vez que acumulou um monte de coisa interessante aí pra gente ver. O que aconteceu aí então nesses últimos tempos? A gente já pula direto aí para as notícias. Bom, não sei quem da audiência teve a chance de escutar essa entrevista aqui pessoalmente, né? Que foi na TV Cultura, mais ou menos uma semana atrás. Que foi uma entrevista justamente com o Walter Isaacson, né, que foi o escritor da biografia do Steve Jobs. Um dos itens interessantes que chamou a atenção da comunidade internacional foi justamente o fato dele ter deixado em aberto a possibilidade de escrever um adendo sobre a biografia. Por que isso? Foi justamente porque ele disse que ele, nas últimas entrevistas com o Steve Jobs, né, antes da morte do Steve Jobs, o Steve chegou a passar bastante detalhe para ele no que seria a estratégia de educação, a estratégia de televisão, principalmente, que ele vislumbrava para a Apple, e que isso acabou ficando de fora do livro. O motivo, na realidade, para ter ficado de fora do livro foi justamente que ele disse que seria meio que injusto com a Apple, né, que ele passasse toda essa ideia do Steve Jobs antes da Apple conseguir concretizar tudo isso e conseguir lançar os produtos. O mundo inteiro então ficou meio na expectativa, justamente porque poderia então haver uma continuação da biografia do Steve Jobs. Então não tem data ainda para acontecer, mas a ideia é que, ao que parece, ao que tudo indica, é que assim que a Apple começar a fazer o lançamento e começar a executar a visão que havia sido proposta, ele vai então começar a pensar em desenvolver essa continuação. Bom, uma notícia boa para os desenvolvedores, principalmente se você quer começar a desenvolver usando engines, né, que seria engine 3D, um dos kits de desenvolvimento, na realidade, bastante populares que existe é justamente o Unity 3D. Ele tem uma versão gratuita que você pode baixar, mas ele precisa de plugins, né, para você poder exportar o seu trabalho para diversas plataformas. E a notícia boa é justamente que eles estão fazendo uma promoção agora, que quem quiser pode entrar no site deles, o link você pode encontrar lá no nosso site, né, no tecnohour.com.br. E a promoção é justamente que até o dia 8 de abril ele deve então ter o exportador, né, o plugin tanto para Android quanto para iPhone gratuito. Então você consegue fazer o download gratuito da aplicação e mais esses dois plugins. E então esse é o tipo da promoção que eu recomendo para... Se você algum dia imagina que tem a possibilidade de você desenvolver jogos, eu recomendo que você aproveite a promoção e já vai até lá e já baixe isso de cara. Porque o processo é simples, basta fazer o cadastro e eles te mandam um link depois para você fazer o download do software. E mesmo que você não use, esse é um pacote praticamente obrigatório para todo mundo que trabalha com 3D. Então, mesmo que você não use, vale a pena você ir lá, se cadastrar, baixar, nem que seja só para ter instalado na sua máquina, porque algum dia, se você precisar desenvolver algum jogo, você já está com ele na mão. Então isso daí vai economizar aí uma boa grana para vocês, se vocês estiverem pensando em desenvolver jogos para iPhone e para Android. Bom, eu vou passar para vocês toda essa lista aqui de twitters, né, que eu estou usando para o programa de hoje, mas eu vou passar algumas coisas meio rápida e nem vou mesmo mencionar, justamente porque a gente tem muita coisa para cobrir hoje de acontecimentos extremamente importantes, né? Como... Teve o caso do Windows 8, teve o Mountain Lion que apareceu por aí também, o lançamento do iPad 2. Então, realmente eu não vou passar pelas notícias pequenas que a gente teve durante essa semana. Então vamos lá, um comentário que a gente teve aqui sobre Google e Motorola. No caso aqui, essa daqui é uma notícia que talvez seja interessante para a gente, para ver como é que ela vai se desenrolar. Que é o seguinte, ainda existe, né, aquela briga de patentes entre Apple e Motorola, no caso seria Motorola Mobility. A Google nem ainda terminou a compra, né, mas está em processo já de terminar essa compra. Mas o que aconteceu aqui foi uma reviravolta justamente no sentido de que, em determinado momento das brigas de patente, a Apple acabou solicitando a abertura do código-fonte de algumas funcionalidades do Android.
Normalmente, a resposta padrão para isso, para um fabricante de aparelhos Android, seria que eles diriam: olha, a gente não pode fazer nada porque a gente só usa o Android e quem desenvolve isso é o Google, então eu não tenho nada a ver com essa história. Só que aí o que aconteceu? Todo mundo sabe que a Google está comprando a Motorola, então essa desculpa é uma desculpa que já não está mais cabendo para essa disputa de patentes. E o que vai acontecer é que agora o Google está começando a entrar meio que numa saia justa. Por quê? Porque primeiro que ele comprou a Motorola meio para proteger o Android, né? Justamente para ele ter um grupo de patentes ali, algumas, digamos assim, alguma vantagem para ele poder entrar numa mesa de negociação se fosse necessário. Mas isso está começando a aparecer meio que está começando a aparecer algumas rachaduras aí nessa armadura. Justamente porque agora, então, a Apple não precisa mais ficar brigando com os fabricantes e a velha desculpa de que, não, a gente não tem nada a ver com esse software, porque não é a gente que faz, a gente só coloca no aparelho, principalmente no caso da Motorola, está começando a cair por água abaixo, né? Então, isso é uma coisa que vai dar ainda bastante conversa aí nas próximas semanas, e aí a gente continua acompanhando para ver o que vai acontecer nesse caso. Esses MugMug, eu não cheguei a testar essa app ainda, então eu vou comentar aqui rapidamente com vocês sobre ela, só porque ela está disponível na App Store e eu estou vendo muitos reviews positivos de vários sites e várias pessoas. Eu, na realidade, pretendia fazer demonstração dela aqui hoje, então eu ia comprar e ia fazer demonstração. Mas quando eu vi o lançamento do iPad 2, onde a gente teve o lançamento do iPhoto, sinceramente eu acho que essas apps agora vão acabar caindo no esquecimento, porque digamos assim, o iPhoto não faz tudo que todas as apps fazem, mas eu diria que para o usuário comum, 90% do que ele precisa fazer com fotos agora vai ser resolvido com o iPhoto. Então, na segunda parte do programa eu pretendo inclusive demonstrar um pouquinho do iPhoto para vocês. Depois tiveram várias notícias sobre a expectativa do Keynote da Apple, mas como ele já passou, eu posso comentar com vocês já algumas notícias do que aconteceram, né? Então vamos lá, o que aconteceu no Keynote da Apple? Primeiro que praticamente tudo que os analistas estavam prevendo acabou acontecendo, né? Ou seja, a Retina Display, que ele então duplicou a resolução do iPad, né? Em pixels, ele acabou meio que quadruplicando a quantidade de pixels. Isso daí ele transforma então o iPad no aparelho com maior densidade de pixels existente no mundo hoje. Então, só isso, na realidade, a Apple poderia até ter escolhido parar por ali já, porque só isso já deixava toda a competição para trás. Mas aconteceram várias coisas importantes ali no meio do caminho que deixaram ainda a Apple numa situação ainda mais favorável com relação ao iPad 2. Que foi o seguinte, eles conseguiram fazer um bom balanceamento entre tempo de bateria e poder de processamento. Como é que eles escolheram fazer? Ao invés de ir como o pessoal, por exemplo, a LG e alguns outros fabricantes estão fazendo, que é colocar CPUs de quad-core, eles optaram por manter um CPU de dual-core, então com isso eles conseguem economizar bastante bateria, mas eles estão usando 4 núcleos de processadores de vídeo, então que é justamente a aceleração gráfica que a gente precisa fazer para os jogos. Então a performance do novo iPad, como eles estão chamando, né, acabou sendo duplicada com relação ao que a gente já tinha no iPad 2. Além disso, como eu falei para vocês, a tela retina, ela praticamente não permite mais que você veja pixels na tela, que é mais ou menos o mesmo efeito que você consegue ter no iPhone 4S, né, no iPhone 4. Justamente por causa da otimização no processador, né, eles conseguiram então manter a mesma autonomia de bateria, então eles conseguem continuar entregando 10 horas de bateria para a gente. O peso ficou um pouquinho mais pesado, pelo que, obviamente, eu não consegui segurar, né? Não está nem disponível para vender aqui no Brasil ainda. Ele ficou um pouquinho mais pesado, ficou 1 milímetro mais grosso, mas pelo menos a informação que a gente tem até agora, é que os acessórios continuam valendo. Então, a Smart Cover e tudo mais, quem já tinha comprado para o iPad 2, continua funcionando no novo iPad. A parte que está todo mundo tirando sarro da Apple, na realidade agora, foi justamente o nome, uma vez que eles acabaram eliminando a numeração, né? Então o que agora tradicionalmente deveria ter sido o iPad 3, eles anunciaram simplesmente como sendo o novo iPad.
Então tudo está indicando que a nova estratégia da Apple, no caso aí da nomenclatura, vai ser mais ou menos como ela usa o caso dos MacBooks, por exemplo, onde você não tem um MacBook Pro 1, MacBook Pro 2, ou MacBook Air 3, MacBook Air 4. Não existe isso. O que existe é o MacBook Air, o que existe é o MacBook Pro. E a forma como o pessoal usa para fazer a diferenciação entre eles é geralmente o ano. Então você sabe que você tem o MacBook Air de ano 2010, tem o MacBook Air de 2011, devemos ter uma nova release de 2012 e assim por diante. Então o iPad, a impressão que está dando é que vai seguir o mesmo caminho. Então você vai ter o iPad... Hoje a gente tem uma situação meio esquisita, porque hoje a gente tem o iPad, que foi a primeira versão, né, 1, que eu acredito que a Apple nem está vendendo mais. Aí você tem o iPad 2, que é o que todo mundo aqui que está vendo no Brasil, inclusive. E você tem o novo iPad. Mas a tendência, na minha opinião, vai ser que eles acabem sumindo. Assim que o iPad 2 sumir, você sumiu com a numeração dos iPads. A partir dali vai parecer sempre sendo simplesmente um iPad que tem mais ou menos processamento. Da mesma forma como você tem lá os MacBooks Air, por exemplo, que começam em 11 polegadas, depois 13 polegadas, 15 polegadas, cada um com as suas características de hardware, vai ser o mesmo tipo de situação que você vai passar a ter então nos iPads. Agora, digamos assim, um outro coelho, né, que a Apple acabou matando aí com uma única cajadada foi justamente ela conseguiu deixar todos os outros fabricantes em maus lençóis. Por que isso? Porque ela manteve o iPad 2, né, que a gente conhece hoje, com um preço mais barato. Então agora a gente consegue ter iPads, né, que seria o iPad 2, começando com o iPad 2, a cerca de $399. Aqui no Brasil ele está começando a R$1.399. E indo crescendo até chegar nos preços antigos, né, que dá para chegar lá quase $800. Com o novo iPad de 64 GB, ou depois você também vai ter os de 4G, né, que foi também uma das coisas que foram introduzidas no iPad agora. Então você tem toda uma faixa de preço ali. Agora, o que a gente vê é, se a gente olha, por exemplo, todos os competidores, no caso dos Android da vida, o Windows a gente não tem como dizer, porque o Windows não está ainda competindo nesse mercado. Digamos assim, o Windows 8 deve chegar aqui para o meio desse ano, aí a gente vai começar a ver algum tipo de competição no mercado de tablets. Mas hoje, infelizmente, os Android estão cada vez pior. Porque o que acontece? Hoje é que os Androids estão começando a conseguir competir com os primeiros iPads. Aí o que acontece? Eles já não estão conseguindo bater com o preço do iPad 2. Então, agora a Apple conseguiu lançar no mesmo preço do iPad 2 praticamente o novo iPad, que dá um banho em qualquer tablet Android hoje em termos de processamento, em termos de... algumas avaliações mostraram que a placa gráfica que a Apple conseguiu colocar, ela é 4 vezes mais rápida do que os Androids mais rápidos do ponto de vista de gráfico. Então, digamos assim, seja do ponto de especificações técnicas, seja do ponto de usabilidade, agora ficou ainda mais complicado para os Androids conseguirem competir. Por quê? Porque tem alguns que estão começando a se destacar. Se vocês olharem, por exemplo, o Prime Transformer, alguns estão começando a chegar num ponto onde dá para dizer que, olha, tem um tablet Android que é utilizável, com Ice Cream Sandwich e tudo mais. Entretanto, se eles não conseguiam competir com o iPad no preço, nem com o iPad 2, que tinha menos hardware, imagine agora para eles conseguirem competir com o novo iPad, que praticamente duplicou o processamento, duplicou tudo no mesmo preço. Então isso vai deixar todos os fabricantes Android realmente numa situação bem complicada. Outra funcionalidade interessante que apareceu no iPad 2, a possibilidade de você fazer hotspot. Então isso é uma coisa que você já consegue fazer no iPhone 4. Aqui no Brasil eu não costumo usar isso porque eu acho que é um pouco de sacanagem das empresas de telefonia. Porque se você for tentar comprar um plano de dados grande o suficiente para valer a pena fazer o hotspot, você vai pagar uma fortuna para um telefone. Digamos assim, o mesmo cap, né? a mesma quantidade de gigabytes que você poderia usar num iPad, num plano para iPad e um plano para iPhone, o plano do iPhone seria 5, 6 vezes mais caro. Então, aqui para o Brasil principalmente, a menos que... Eu também não sei como é que vai ser vendido, né, esse novo iPad, mas
supondo que ele seja vendido do mesmo formato que está hoje, ter a funcionalidade de hotspot, que seria compartilhamento de internet, dentro do iPad seria uma coisa extremamente interessante. Então, vai ficar também para a gente ver como que vai ser esse lançamento quando ele chegar aqui no Brasil. O que mais? Acho que do iPad 2, aí tiveram lançamentos de várias aplicações, né, que eu vou fazer a demonstração para vocês daqui a pouquinho. Mas eu diria que o grosso foi mais ou menos isso então que a gente já comentou. Então, para o caso do Brasil, a gente ainda vai ficar babando, uma vez que é o que eu falei, ele não está sendo vendido ainda aqui no Brasil, então ou você vai ter que pedir para alguém trazer dos Estados Unidos, ou vai ter que aguardar aí. Não tem previsão ainda. A minha opinião é que vai demorar um tempo razoável, porque esse foi o maior lançamento que a Apple já fez, né, em termos de quantidade de países. Eles deixaram praticamente toda a Europa, vários países da Ásia, todos eles sendo lançados exatamente no mesmo tempo. Então isso significa que todos os iPads que estão sendo produzidos provavelmente já vão ser consumidos aí nos próximos pelo menos 2 meses aí por esses países que acabaram de receber. E na sequência, quem sabe a gente vê aí se o Brasil consegue entrar também na farra. Mas por enquanto, só trazendo mesmo do exterior. Uma notícia rápida aqui que eu também não vou entrar, mas que vale a pena a gente comentar. Como eu falei para vocês, o iPad está funcionando já com 4G, tem essa possibilidade. Para os brasileiros ainda é uma tecnologia inútil, mas essa notícia aqui de baixo mostra justamente que o presidente confirma o leilão de 4G no Brasil em maio. Então, enquanto no resto do mundo já tem meio mundo já trabalhando com 4G, o nosso ainda vai ser leiloado. E essa é uma notícia que vem lá do Android Nerd. Então, a ideia é que para a Copa do Mundo, né? Parece até que a gente vai viver em outro país depois da Copa do Mundo, mas a ideia é que para a Copa do Mundo tudo vai estar funcionando às mil maravilhas no Brasil. Então, a gente pode esperar que até lá você vai poder comprar seu iPad com rede 4G sem preocupações. Outro milestone que aconteceu nessas últimas semanas. A Apple conseguiu chegar nos 25 bilhões de downloads na App Store. Então, isso foi, se eu não me engano, foi um download feito lá na China. Sim, exatamente, na China pelo Xun Li Fu. E a aplicação baixada foi uma versão gratuita do Where's My Water. Então, ele ganhou nessa brincadeira aqui com a Apple $10 mil em gift card para ele comprar na iTunes, seja em música, seja em aplicativos. Um assunto que eu queria abordar aqui, que até vale a pena a gente conversar nos próximos podcasts com mais profundidade, é justamente o Pinterest. Esse site, ele é um site que é um dos novos rivais aí do Google, do Facebook e Twitter, porque a gente já está muito acostumado já a ver esses grandes trabalhando aí, brigando entre si, né? A gente vê a Microsoft, Google, Apple e tudo mais. O Pinterest é um site relativamente novo. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui nele agora, justamente porque a gente não vai ter muito tempo, porque eu quero a demonstração ainda que eu tenho para fazer para vocês. Mas eu sugiro que desde já quem tiver a possibilidade comece a entrar no site do Pinterest e tudo mais. Basicamente, quando a gente olha, parece ser uma coisa meio boba até, para falar a verdade, mas eu lembro que eu pensei exatamente a mesma coisa do Twitter há alguns anos atrás, mas que basicamente o que ele faz é mostrar para você um monte de fotografia. E ali você consegue interagir dizendo qual fotografia você gosta, qual você não gosta. Mas a ideia é justamente que você tenha o que o pessoal está chamando de busca contextual. Ao invés... digamos assim, quando você precisa encontrar alguma coisa na internet e você sabe o que você está procurando, você vai até o Google, usa a palavra-chave e resolve o seu problema. Certo? O contexto do Pinterest, ele é um conceito mais de navegação. Ele é um conceito no sentido de tudo bem, eu estou sem nada para fazer, eu quero ver alguma coisa interessante, mas eu não sei o que eu quero procurar. Eu não sei, digamos assim, eu gosto de, sei lá, motociclismo. Ou eu gosto de moda. Então, são vários, na realidade, clonezinhos do Pinterest que estão aparecendo em vários flavors aí, né, em vários sabores diferentes. Justamente para resolver esse problema. No sentido de que é aquela história, você vai procurar alguma coisa, mas que você não sabe bem o que é. Então, isso está criando uma nova onda dentro da internet. Então, eu já tive conversando com algumas pessoas já que se inspiraram no Pinterest para desenvolver outros sites.
E a sensação que eu tenho é que isso vai ficar grande. Na realidade, não é só eu estou vendo que lá nos Estados Unidos muita gente está investindo nesse tipo de site. E realmente ele faz sentido. Ele é justamente para aquele site que vai ajudar você a matar tempo. Ou seja, você quer procurar moda, você vai entrar em um site que vai ter um monte de foto de moda. E ali você consegue usar para sugerir coisa para seus amigos e tudo mais, e assim por diante. Se você quer motociclismo, a mesma coisa. Então é mais ou menos assim, você quer procurar alguma coisa, não sabe bem o que é, então você não tem palavra-chave, mas então você tem aquele site onde você vai entrar, é uma busca meio contextual que a gente está chamando. Então vale a pena vocês darem uma olhada nisso. Esse artigo que eu separei para vocês aqui, ele é um artigo, está em inglês, ele vem do Jeff Bullas blog. E ele explica justamente, ele faz uma visão bem geral de o que ele é, como é que ele funciona, para onde está indo, mas o principal ele tem um potencial tremendo de publicidade, justamente porque as pessoas gastam muito tempo ali dentro. Então, é mais um daqueles websites que o pessoal ainda não tem lucro, porque ainda não aprendeu bem como é que ele vai receber dinheiro disso, mas tem um potencial tremendo. Então, para quem está começando a querer desenvolver projetos de internet, vale a pena dar uma olhadinha no Pinterest e tentar começar pelo menos entender o que é, mesmo que você olhe e fale, não, aquilo ali o Luciano falou besteira, que isso daqui nunca vai decolar. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada pelo menos para saber o que é. Porque com isso daqui, sinceramente, eu falei que era uma besteira o Twitter e hoje é uma das coisas que eu não consigo viver sem mais. Então vale a pena dar uma olhadinha. Windows 8. Então, outra coisa que aconteceu também essas semanas aí foi justamente o lançamento, não vou bem chamar de lançamento, mas foi a Microsoft deixando disponível para download uma versão do Windows 8 Customer Preview, que eles estão dizendo. Então, é uma aplicação gratuita, né? Na realidade você pode baixar lá o sistema operacional gratuitamente do site lá da Microsoft. E o principal você consegue testar a nova interface Metro, né? Que seria uma versão expandida aí, se é que o pessoal da Microsoft vai me permitir falar isso, do Windows Phone 7. Então, é extremamente interessante. Essa é outra das coisas que eu quero demonstrar para vocês também daqui a pouquinho. Então, eu já estou com o sistema rodando aqui com Windows 8. Ele me surpreendeu, na realidade, eu tenho que dizer isso, porque eu não esperava que ele tivesse tão bem acabado como ele está. Na realidade, o que acontece? Ele é um Customer Preview, então ele não tem todas as funcionalidades, mas ele tem, digamos assim, muito mais do que eu imaginei que teria. Ao contrário, por exemplo, do Mountain Lion. Eu não posso entrar em muito detalhe do Mountain Lion, porque eu sou um developer da Apple, né? Então eu não tenho como... A gente tem lá o NDA, né? Que é o Non-Disclosure Agreement, que não permite que ninguém ninguém comente exatamente as features e tudo mais. Nada do que já está público. Nada além do que já está público. Houve o lançamento do Mountain Lion algumas semanas atrás, onde teve um evento, eles fizeram um AUE lá, como a Apple sempre faz, né, mostrando todas as funcionalidades esperadas do sistema. Vai ter muita coisa legal. Eu vou listar para vocês daqui a pouquinho um pouco mais sobre o Mountain Lion, mas, digamos assim, você como developer, se você for até lá e quiser instalar o Mountain Lion hoje, tem praticamente nada. Então, basicamente você vai ter um Lion com uma carinha um pouquinho diferente. Então, nada daquelas features que foram prometidas estão ainda disponíveis para quem quer instalar a versão beta. Já a versão do Windows 8, não. Esse é um que eu recomendo. É aquela história. Eu não vou recomendar, porque eu não quero que ninguém saia daqui e instale na máquina do escritório e depois venha reclamar que não está funcionando nada, porque a gente tem que lembrar que tudo isso daqui é uma versão de beta. Uma hora ela vai parar de funcionar. O Customer Preview ele tem data para expirar. Não pensa que você vai instalar o Customer Preview e vai ter o Windows 8 para o resto da vida sem pagar nada, que não vai. Então, já fica sabendo disso. Se você tem uma máquina para você usar, se você quer arriscar, se você quer correr o risco de perder tudo que você tem, ou se você quer pegar uma máquina velhinha que você tem lá e colocar o Windows 8 só para você brincar, aí eu recomendo. Então, eu acho que vale a pena, ele está muito bem acabado, praticamente tudo que eu usei nele funcionou, então eu diria que é uma boa experiência. Mesmo para quem é usuário médio, desde que você tenha um computador aí que está meio jogado, qualquer computador hoje que roda o Windows 7 deve também conseguir rodar o Windows 8. Então eu pelo menos não vi nenhum relato praticamente de gente reclamando de não ter conseguido rodar.
Então, a princípio, se você tem qualquer computador aí fraquinho mesmo, eu estou rodando aqui num Vostro da Dell, que é um Core 2 Duo e roda sem problema nenhum. Tá? Então vale a pena. Então essa é uma recomendação que eu tenho. Se você tem uma máquina disponível para testar, manda bala e coloca o Windows 8 nele para você ver como é que está chegando aí o novo sistema operacional. E para aproveitar, você pode também baixar o Microsoft Flight, que é justamente, eu já tinha comentado com vocês no último podcast, falei que ele ia ficar disponível, e ele está disponível. Então a gente já tem o link aqui, para quem quiser baixar o Microsoft Flight, ele já pode ser baixado gratuitamente também lá no site da Microsoft. Esse é um simulador de voo, né? O pessoal, ele seria a evolução do Flight Simulator da Microsoft, que era vendido separadamente, e esse daqui então é um presente aí que a Microsoft está dando para o pessoal que gosta de simulação de voo. Outra coisa que também despertou vários protestos aí durante a semana, né? Ou seja, o mundo acabou. Foi justamente porque em 1º de março o Google veio e ativou então a política consolidada deles de privacidade. O que dá para a gente comentar sobre isso? O comentário sobre isso é o seguinte. O que aconteceu? A Google basicamente pegou e disse para você o seguinte, olha, você usa o nosso Gmail hoje, você usa o nosso YouTube, você faz buscas, você usa o Google+, bom, alguém usa o Google+, mas todos esses serviços para você são gratuitos. Cada um deles hoje tem uma política diferente, blá 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 blá. Nós vamos pegar e consolidar tudo isso. Por que a gente vai consolidar tudo isso? Bom, a gente quer ganhar dinheiro. Obviamente, o Google ele precisa de mais informação sobre você. Não existe, tem uma expressão muito comum nos Estados Unidos que diz que there is no free lunch, né? Ou seja, não existe almoço de graça. A verdade é, todos os serviços que o Google tem, realmente, eles facilitam muito a vida da gente. Google Docs, e-mail, Gmail, tudo mais, todo mundo usa isso. Todos eles são gratuitos, você não paga absolutamente nada para isso. Então, quem é que paga tudo isso? Os anunciantes. Então, para ele poder fazer um melhor trabalho com relação aos anúncios e conseguir cobrar mais dos anunciantes, ele precisa saber mais sobre você que usa o serviço do Google. Então, o que vai acontecer? Basicamente ele vai dizer o seguinte, se você quer continuar usando o nosso sistema, ótimo, você vai ter, do seu lado, você vai ter buscas mais precisas, a gente vai conhecer mais você, a gente vai saber que se você mora em São José dos Campos, não adianta nada se você estiver procurando um restaurante, eu vou mostrar para você um restaurante lá do Amapá. Tá? Então, esse é o tipo de informação que o Google vai estar coletando de você. Tudo que você faz, não é segredo para ninguém que o Google tem acesso a todos os seus e-mails do Gmail, então ele sabe exatamente o que você está fazendo. Tudo isso daí ele tem como desenhar um perfil dos mais completos possíveis sobre você. Ao consolidar todos os serviços, ele vai conseguir fazer esse perfil de forma ainda melhor. Então ele vai saber o que você gosta de assistir no YouTube, ele vai saber o que você navega na internet, ele vai saber o que você aperta de +1 lá para o Google+. E tudo isso vai deixar ainda o seu perfil ainda mais completo. Isso é um problema? Depende. Na realidade, qual é o problema? Por que o mundo desabou quando o Google fez isso? É porque existe uma lei nos Estados Unidos, até aí provavelmente, eu diria que aqui no Brasil e nos outros países acaba sendo a mesma coisa, mas existe uma lei nos Estados Unidos que diz que uma empresa privada, quando solicitada, deve abrir todas as informações que tem sobre seus clientes para a polícia. Então, ali é que o mundo caiu, né? Por quê? Porque o americano tem essa neurose de achar que todo mundo está tomando conta dele. Então, digamos assim, o Google está vendendo a ideia de, se você me dá mais informação, eu consigo te dar melhor serviço. Mas, então, tem todo esse pessoal aí da privacidade que diz o seguinte, bom, então agora tudo isso daí vai estar guardado em um único lugar. Já estava, só que antes estavam separados, né? Era uma única empresa, mas com um monte de coisinha separada. Não existia um perfil único. Com a criação de um perfil único e extremamente completo, quando o FBI ou a CIA ou alguém da polícia norte-americana resolver chegar e falar, não, eu preciso ir lá investigar o Luciano Fagundes. Bom, então ele vai chegar no Google e vai falar, olha, eu quero tudo que você tem sobre ele, me dá o seu perfil. E aí o Google vai passar até a cor da cueca, né? Então vai passar ali tudo que existe ali sobre mim.
Como é que você faz para não usar isso? Fácil, você tem que entrar na política de privacidade. É fácil, você entra na política de privacidade e desabilita tudo aquilo lá. Então você fala para ele que ele não pode mais guardar seu histórico, não pode usar seus e-mails, não pode usar seus YouTubes da vida. E aí o que vai acontecer? A desculpa do Google é, bom, se você não quer que use, então tudo bem, mas então você vai ter resultados de busca e tudo mais piores, entre aspas. Porque a gente não vai saber nada sobre você, não tem como oferecer para você resultados bons. E, mais obviamente ainda, você pode ir lá e cancelar toda a sua conta no Google. É uma possibilidade. Mas, digamos assim, é meio complicado isso. Eu, particularmente, sou da opinião de que eu acho meio besteira essa preocupação toda. Eu acho que não é o caso de... Digamos assim, se você não está fazendo nada que seja ilegal, eu não estou nem aí se o governo alguma hora pedir para o Google pegar e abrir minha conta lá para eles. O único problema passaria a ser quando? Por exemplo, o único problema é que a hora que eu ver isto acontecendo, aí eu cancelo minha conta inteira. Mas, para mim, o problema seria qual? Bom, vamos supor que eu tenho algum tipo de doença, sei lá, tenho alguma doença terminal ou alguma coisa que vai, sei lá, uma diabetes da vida ou alguma coisa que vai ter vários anos aí de tratamento. A hora que o Google pegar minha informação pessoal e vender, por exemplo, para uma empresa da área de planos médicos e saúde, aí a coisa começa a engrossar. Por quê? Porque aí vai acontecer o quê? Bom, a seguradora vai poder chegar e falar, não, Luciano, você vai ter que pagar 30, 20, 40% a mais do valor aqui da sua conta, porque a gente sabe que você vai ter uma doença assim assado, a gente prevê que você vai ter um tratamento muito dispendioso daqui a 2, 3, 4 anos e você precisa pagar mais por isso. Obviamente que eles nunca vão me falar isso, mas eles tendo a possibilidade de comprar essa informação de alguém e passar a usar essa informação para manipular esse tipo de proposta, aí é a hora que o Google estaria cruzando a linha. Eu não vejo isso acontecendo, espero que não venha acontecer, mas esse é o único momento que eu fico preocupado nessa questão de privacidade. Enquanto é uma coisa, não, a preocupação é simplesmente do governo vir e buscar e olhar e alguma coisa assim, desde que eu não esteja fazendo nada ilegal, não estou nem aí. O problema vai ser só quando passar a vender isso daí para terceiros comercialmente. Aí passa a ser uma coisa complicada. Bom, outro número interessante que apareceu essa semana foi justamente que a Apple hoje chegou aí na casa do $500 bilhão. Ou seja, a gente já tinha falado da outra vez que ela estava em 400 bilhões de dólares, agora ela passou dos 500 bilhões de dólares. Na última estimativa que foi feita aqui, eles já estavam com 542 bilhões de dólares. Então, realmente, eles podem comprar praticamente quem eles quiserem hoje no mercado. Agora, uma dica de livro para vocês. Foi lançado também, algumas semanas atrás, o livro Inside Apple, How America's Most Admired and Secretive Company Really Works, que foi um livro escrito por Adam Lachinsky, ou Latinsky, não sei exatamente como é que se pronuncia o nome dele. Então, esse é outro daqueles livros focados nas metodologias dentro da Apple, mas esse daqui, o interessante dele é justamente que ele tem um enfoque mais orgânico da coisa, né? Eu ainda não comprei esse livro, mas tudo que eu li a respeito dele realmente é um dos próximos livros que eu quero comprar para dar uma olhada. Porque ele passa justamente com uma visão de ex-funcionário. Então ele dá uma olhadinha e vê como é que o pessoal é tratado lá dentro, comenta a questão de trabalhar em projetos falsos. Então, digamos assim, a hora que você é contratado na Apple, você não teria ainda confiança para trabalhar em um projeto de verdade. Ou seja, você não estaria trabalhando na próxima ITV, ou o que quer que seja que eles estão planejando aí para os próximos meses ou anos. Então você teria que ser testado primeiro. Então seu chefe sem te falar nada, vai te contar uma historinha lá, vai falar que tem um projeto mirabuloso e tudo mais, que vai ser revolucionário para o resto do mundo e vai dar ele para você. E a partir dali você vai trabalhar nele no seu dia a dia. Agora, é possível que aquele projeto simplesmente seja bogus, né? Simplesmente não exista. Então, é justamente esses detalhes interessantes aí da Apple que aparecem então nesse livro. Então esse daqui eu não li ainda, mas pelo tudo que eu li na internet, eu recomendo. Uma outra confirmação aqui que eu tive na realidade, no último podcast eu já tinha comentado com vocês de que a plataforma do Windows poderia ficar fragmentada do Windows Phone 7.
E isso realmente aconteceu. Essa é a notícia que veio do IDG Now, e onde eles já estão comentando justamente que muitas das aplicações vão acabar ficando de fora do Windows Phone de baixo custo. É bem aquela história mesmo. A Microsoft ela diminuiu os requisitos de hardware do sistema, o que vai acabar então causando aí uma fragmentação, né? Você vai ter os top de linha, que vão rodar praticamente todas as aplicações, e vão ter os mais basicões, que vão rodar algumas coisas. Então você vai ter que começar a ter esse cuidado quando você for comprar o seu Windows Phone 7. Se é que isso vai acontecer um dia, né? Uma coisa que eu achei interessante, que apareceu no mundo Android, na realidade, nas últimas semanas, foi justamente a possibilidade de você rodar o Android no PC e também o lançamento, que deve estar aqui em algum lugar dos meus tweets aqui, é o lançamento do Ubuntu para Android. Então, é como eu já tinha comentado com vocês, essa flexibilidade do Android, ela permite várias coisas interessantes. Embora eles ainda não tenham conseguido, na minha opinião, se acertar em um modelo vencedor, ou seja, não chegaram ainda no ponto de dizer, olha, um Android que vende pra caramba é esse formato. Eles não conseguiram chegar nisso ainda. Mas ele permite, então, uma coisa que eu gosto bastante, que é justamente essa exploração, né? Ou seja, várias pesquisas aí, tentativas para todos os lados para ver. Digamos assim, joga um monte de coisa na parede para ver o que é que fica grudado. E essas são duas coisinhas que eu achei legal. Uma é o Android, então, rodando em um PC tradicional, no x86. Isso daqui talvez facilite bastante a hora que você conseguir colocar numa máquina virtual para fazer teste e simulação de software. Hoje ele está ainda numa fase muito cru, pelo que eu li aqui. Muita coisa não funciona ainda, mas ele já consegue dar boot e já consegue rodar algumas aplicações básicas. Então, isso eu acho uma coisa legal. E se eles conseguirem levar isso daqui para frente, vai ser uma das coisas que eu vou querer testar em algum momento. E o Ubuntu, ele deve estar aqui em algum lugar. Mas que foi legal foi justamente o seguinte, eles estão fazendo uma distribuição na qual você instalaria como sendo uma aplicação, né, tradicional do Android Market, mas a hora que você liga, ele poderia ser plugado, por exemplo, no monitor, então você teria um tecladinho, teria o seu monitor todo rodando um sistema tradicional de Linux. Então isso também é uma ideia sensacional, eu gostei muito dessa ideia. Por quê? Justamente porque se você pegar e simplesmente levar o seu micro, né, o seu mini computador no seu bolso, a hora que você chega em um lugar que você precisa de um acesso mais sério, você vai, por exemplo, para um cliente, alguma coisa assim, onde você precisa ter acesso a uma máquina completa, você poderia ter então um computador Linux rodando ali com um terminal e tudo mais que você pudesse usar. Então, isso eu acho uma coisa bem legal. Já dos aparelhos que foram lançados, então, no outro evento também que aconteceu, o MWDC. MWDC é o Mobile World Congress, em 2012. Esse foi um evento também que reuniu um monte de lançamento lá Android. Mas assim, para mim o que mais chamou atenção, o mais legal foi justamente esse da Samsung, que foi o Samsung Beam, se eu não me engano. Deixa eu ver o nome dele certinho. Sim, foi o Samsung Galaxy Beam, que o que chama atenção nesse aparelho aqui é justamente a possibilidade dele já ter o projetor integrado. Isso é uma das coisas que eu estava torcendo para aparecer no novo iPad. Mas eu até entendo, pelo tamanho que eu vi da lente aqui do projetor da Samsung, eu entendo que a Apple nunca colocaria isso no aparelho deles. Embora eu seja uma das pessoas que, se eu tivesse que comprar um aparelho Android, seria esse, justamente por causa do projetor, ele acaba deixando um problema de design ali no formato do aparelho que deixa um pouco esquisito. Então, isso para mim corta qualquer chance disso daí aparecer em um produto Apple. Eles só vão colocar um projetor nesse estilo em um produto Apple quando ele conseguir manter o quadradinho bonitinho para manter o design. Mas, digamos assim, eu sou relativamente flexível no meu design. Esse design aqui eu acho que funciona muito bem e eu sinceramente não duvido que esse seja o meu próximo aparelho. Não tem data ainda para venda, eu não vi ainda nada falando de quando ele chega no Brasil, mas para mim o fato dele ter um projetor integrado já vale. Ele poderia ser um feature phone com projetor integrado, eu compraria do mesmo jeito. Então vale a pena dar uma olhadinha depois nesse artigo aqui, que é um artigo que veio do IDG Now, para vocês darem uma olhada e conhecerem o que apareceu lá no MWC 2012. E o Mountain Lion, né?
Então, o Mountain Lion, ele vai ser uma evolução tremenda, né? Que foi lançada então pela Apple algumas semanas atrás também. Eles fizeram uma apresentação bem legal sobre o Mountain Lion, mostraram todas as funcionalidades. Já tem um monte de artigo na internet falando o que ele vai aparecer, mas basicamente, vamos lá, seguindo aqui esse artigo aqui que veio do Chicago Sun-Times, né, que é do Andy. Ele fez um detalhamento bem legal sobre as principais funcionalidades. Sobre as aplicações, e-mail, que a gente já tem no Lion mesmo, né, e-mail, calendar, address book, né, que seria a lista de contatos. Basicamente o que eles fizeram foi trazer toda a experiência que você já tinha no iOS para o desktop. Então a interface ficou parecida, a forma de interação ficou parecida, então vai ficar muito mais familiar para a utilização do Mountain Lion. Cada vez mais mostrando o caminho do desktop indo para a plataforma portátil, né? Então, não, é o que eu já falei, dentro de alguns anos esses dois com certeza vão acabar juntando, né? Fazendo um merge. Notification Center, outra coisa também que veio do iOS, integrado agora também no Mountain Lion. Então, das features que eu já vi, as aplicações elas estão lá, estão parecidas, a gente pode dar uma olhadinha depois. Notification Center já está funcionando no beta. Messages, isso daqui é uma coisa legal. Messages é justamente a integração do próprio recurso de Messages que você já tem tanto no iPad quanto no iPhone, que é aquele recursinho que a gente usava, né, substituindo meio que o SMS. Ele permite então que a gente possa trocar mensagens entre todos os aparelhos através da rede de dados. Então você não precisa gastar dinheiro com SMS mais. E vai ficar mais legal ainda quando você conseguir então trocar não só entre os aparelhos móveis, mas também com o desktop. Então você vai poder ter alguém em casa rodando como se fosse uma aplicaçãozinha de chat ali normal, que você está na rua, manda para o telefone celular ou para o endereço de e-mail dela e a mensagem automaticamente vem roteada para o desktop e a pessoa responde para você numa boa. Então esse daí vai ser uma característica bem interessante que vai deixar o ecossistema Apple ainda mais fechado, né? Porque isso é uma coisa que funciona só entre os Apple. Então, possibilidade interessante aí. Compartilhamento. Tudo aquilo que a gente estava acostumado a fazer nos iOS, compartilhando com o Twitter, né, e algumas contas lá, na realidade a integração nativa já do Twitter, né, que a gente já tem no iPhone e no iPad, entra também no Mountain Lion. Então você consegue de praticamente todas as janelas, né? Se você quer compartilhar um contato, compartilhar uma URL no Safari, tudo isso daí já vem o botãozinho lá, que é aquele mesmo botãozinho do compartilhamento do Twitter, do mesmo desenho, inclusive, que você tem lá no iOS, você tem no Mountain Lion. Jogos, eles vão expandir então o Game Center para o desktop também. Então já era uma coisa que era prevista, foi confirmado também. Você vai poder então fazer jogos aí entre todas as plataformas. Então alguém no iPad vai conseguir jogar competindo contra alguém que está jogando no desktop. Então tudo isso daí vai permitir o ecossistema cada vez mais integrado. E para mim o que era mais interessante de tudo, mas que infelizmente não está funcionando ainda, é justamente o espelhamento via AirPlay, que a gente já tem no iPad 2. Ele apareceria também no Mountain Lion no desktop. Mas isso não está funcionando ainda, pelo menos na versão que eu tenho. Então, digamos assim, se você é dono de escola ou dono de alguma sala de apresentações e tudo mais, uma Apple TV vai virar praticamente recurso obrigatório para você ter disponível. Justamente porque todas as apresentações a partir de agora vão poder sair de um Mac via Wi-Fi diretamente para a Apple TV sem cabos. Gatekeeper. Gatekeeper é o sistema de segurança que ele já havia sido anunciado já há algum tempo, né? Que é justamente você trabalhar com aquele conceito de sandbox e tudo mais, deixando as aplicações acessando recursos bem definidos dentro da aplicação, que é justamente para garantir a segurança do usuário, né? Então, quanto menos coisas as aplicações tiverem acesso por conta própria, mais fácil é de garantir que elas não vão estar fazendo nenhuma besteira. Então, o sistema de segurança aprimorado. E o iCloud, a outra coisa extremamente interessante que apareceu, é a integração finalmente do desktop no iCloud, que hoje ainda era meio ruinzinha, né? Ou seja, você precisava ainda usar o web browser para acessar os documentos e tudo mais, mas a partir de agora não, você vai ter lá os documentos do iCloud
e à medida que você vai mudando no desktop, automaticamente vai mudando também nos iPads e tudo mais, inclusive com a possibilidade de trabalhar compartilhado nos dois. Então, outro passo no caminho para consolidar a plataforma. Então, se vocês quiserem mais detalhes, aí você tem aqui a parte de localização para chinês, né, que para a gente não interessa muito aqui. Mas se vocês quiserem bastante detalhe, vocês podem ver que o artigo aqui do Andy é extremamente extenso. Então, vale a pena vocês darem uma olhada nele. É do Chicago Sun-Times. Vocês podem pegar o link lá no tecnohour.com.br. Beleza, então o que eu vou fazer aqui com vocês agora? Vamos aproveitar para mostrar um pouco as coisas, né? Então, aproveitar que eu estou no iPad, a gente vai começar a fazer algumas demonstrações aqui. Eu não sou a Apple, mas eu tenho um outro lançamento importante para falar para vocês, que é justamente, eu tinha comentado com vocês que eu ia começar a botar a Babs2Go para funcionar de novo. Então, eu escolhi uma aplicaçãozinha bem simples para fazer e que, quando vocês assistirem o podcast, ela provavelmente já vai estar disponível na App Store. A menos que tenha dado algum problema, ela fique barrada no review, né? Hoje ela está em review. Não é um jogo, tá? Na realidade eu estou testando novos mercados. Essa é uma dica até que eu dou para o pessoal, principalmente para quem está começando. O que acontece? Eu tenho como dizer para vocês algumas coisas já, que é o que eu tentei fazer aqui de acordo com o que os programas foram permitindo, né? Então, por exemplo, eu sei que a categoria que mais vende são jogos. Eu já fui top, primeira posição por uns 2, 3 meses na categoria jogos, e com certeza, de todas as categorias que eu já testei fotografia, educação, tentei vários, jogos, ele é disparado o que mais vende. Mas tem o seguinte, é sempre bom a gente trabalhar com um pouco de inteligência, e principalmente quando a gente está começando, vale a pena a gente estudar categorias novas. Hoje a Babs2Go, eu não estou com ela num modo de, olha, eu preciso ganhar dinheiro a qualquer custo. Então, nesse momento é justamente o momento que você para, e se você consegue se dar ao luxo disso, né, a desenvolver, digamos assim, por hobby, o ideal é justamente você aproveitar isso para testar. Quanto mais mercado você testar, melhor. Então, não foque em desenvolver só jogos se você não está preocupado em fazer apenas dinheiro. Por que eu estou querendo dizer com isso? É simples, é porque é o seguinte, um jogo, ele vai te dar bastante dinheiro? Vai, mas ele também vai ser bastante caro para você desenvolver. Você vai ter que contratar designer, você vai ter que contratar ilustrador, o algoritmo vai ser mais complexo, talvez você tenha que usar algum tipo de engine próprio se você não quiser desenvolver por conta própria. Então tudo isso daí dificulta. Então é um projeto que vai demorar. Você às vezes vai chegar e vai demorar, sei lá, 2, 3, 4 meses para desenvolver um jogo. Então, isso, se a gente for levar pro lado popular da coisa, seria a mesma coisa que você falar, não, eu vou jogar todos os meus ovos numa única cesta. Ou seja, se eu pegar, desenvolver 6 meses um jogo, gastar fábulas de dinheiro em cima dele e não conseguir vender, eu quebro. Então, por isso que eu digo, então vale a pena a gente fazer alguns testes e não tentar deixar todos os ovos numa mesma cesta. Então, vocês podem ver que se vocês olharem lá no site todas as aplicações da Babs2Go, você vai ver que a gente tem várias categorias diferentes. Fiz fotografia, fiz médico, então tem várias coisinhas que a gente pode fazer lá. Não é diferente agora. Agora eu estou numa situação em que eu não posso me dar ao luxo de gastar muito tempo desenvolvendo software. Digamos assim, eu estou desenvolvendo software, mas eu estou desenvolvendo software para a empresa, para a Avaya, lá no meu trabalho. Por minha conta, digamos assim, eu tenho meu salário lá, então a Babs2Go não precisa me pagar salário. Então esse é o momento ideal, que eu posso sentar, desenvolver um software legalzinho, mas para um mercado de nicho totalmente diferente que eu quero estudar. Então, qual foi o mercado de nicho que eu escolhi dessa vez? Eu escolhi o mercado de nicho financeiro. E eu ainda peguei um mercado de nicho ainda menorzinho de tudo, que é o seguinte, eu resolvi desenvolver um visualizador de dados para o sistema de nota fiscal paulista. Tudo bem, não é nada glamuroso, não estou desenvolvendo jogo nenhum, não é engraçado. Aí vão me perguntar, por que você fez isso? E é um mercado ainda para um mercado potencial bem pequeno. Mas é justamente um mercado que eu quero entender melhor. Então, esse é o motivo. Então, está na hora da gente fazer pesquisa. Então, qual é a ideia aqui do meu analista financeiro pessoal, né, que a gente desenvolveu aqui? Então, isso daqui foi desenvolvido em mais ou menos umas 3 semanas. Então, aí você já vê a diferença. Eu caio de
3 meses para desenvolver um jogo, para umas 3 semanas, 4 semanas, assim mesmo, trabalhando com designer e tudo mais. Que tem algoritmos muito mais simples. Mas o visualizador é uma categoria que eu quero ver se vale a pena ou não desenvolver. Por quê? Porque o visualizador é um tipo de software que o pessoal científico usa muito, geralmente para grandes volumes de dados, e que a gente está cada vez mais mostrando grandes volumes de dados. Se você parar para ver, por exemplo, o seu timeline no Facebook, já deve estar vindo de vários anos para cá, então tem muito dado ali dentro. Se você parar para ver seu extrato bancário, tem muito dado ali dentro. E o que acontece? Nenhuma das ferramentas hoje, na minha opinião, de produtividade, seja você entrar no seu website e tudo mais, o website do seu banco, por exemplo, nada ali é amigável. Então, tudo bem, você consegue entrar e ver seu extrato. Você geralmente não vai gastar mais do que 1, 2 minutos ali, por quê? Porque tem tanta informação que você vai simplesmente se ater a eu quero ver se tal cheque caiu. Eu vou até ali naquele cheque, olho, caiu, acabou. Não caiu, esquece. Você dificilmente vai parar para fazer algum tipo de análise daquilo ali. Por isso que você vai ter que usar softwares muito mais caros, como é o Quicken, ou pegar mesmo um Excel, às vezes, para você pegar e fazer análise ali em cima daquilo, que você vai fazer assim, se você estiver precisando, porque dá um trabalho desgraçado. E o visualizador, para que ele serve? É justamente para facilitar esse trabalho. Então, qual a ideia do analista fiscal, do meu analista financeiro, né, pessoal aqui, particularmente agora para a Nota Fiscal Paulista? Ele é justamente para fazer o seguinte: a Nota Fiscal Paulista, até posso mostrar para vocês já em funcionamento. Como é que ele está organizado? Ele virou um livro. Então, ao invés de você ter que se preocupar em entrar, eu vou até entrar no site da Nota Fiscal Paulista para vocês verem, qual é a ideia? Lá você vai ter uma coisa parecida com um extrato de banco, sobre tudo que você gastou no ano inteiro, de 6 em 6 meses. O que o meu visualizador faz? Ele consegue pegar esse arquivo e transformar em uma coisa que você vai conseguir entender e ler com facilidade. Então, por exemplo, vamos lá, como é que funciona aqui a demonstração? Aqui você tem um guia rápido que vai dizer basicamente os passos que você vai tentar seguir aqui, que vai acontecer basicamente dentro do site da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Então eu aperto o botão importar, ele me traz o Safari, ele já entra na página direitinho aqui, para você poder usar o site. O que você precisa aqui é para você colocar o seu CPF e os dados pessoais, né, que obviamente eu vou cortar na edição, porque eu não posso passar esses dados aqui para vocês, mas vamos lá. Uma vez dentro do sistema, você pode então consultar todas as suas notas fiscais. Para que isso é interessante para o pessoal daqui de São Paulo, né? Isso daqui, para quem não conhece esse sistema aqui, que é dos outros lugares do país, basicamente funciona como? É um sistema de premiação. Então, aqui na Nota Fiscal Paulista, aqui no estado de São Paulo, todos os estabelecimentos, você vai lá e pede o seu CPF na nota fiscal, e isso, para o governo, aumenta a arrecadação. Para quem está pedindo a nota fiscal, você passa a concorrer a prêmio, e também você começa a receber, na realidade, uma porcentagem. Você recebe 30% do valor do ICMS pago por aquela loja. Então, digamos, isso, obviamente, com relação à sua compra, né? Mas aí, o que acontece? O que você vai entrar então aqui nesse site é justamente para consultar todos esses créditos que você teve, tudo que você gastou e tudo mais. Então você pode vir aqui e pesquisar por semestres, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui vamos pegar o primeiro semestre de 2010, por exemplo, e faço a consulta. Então, o que você tem aqui, como eu falei para vocês, é mais ou menos como se fosse um extrato bancário. Então, dificilmente você vai tirar alguma conclusão desses dados. Por isso mesmo, a necessidade do visualizador. Então, você pode gastar um tempão tentando verificar o que aconteceu com seus créditos aqui, ou você pode, então, exportar os dados. Então, eu entro no botãozinho de exportar. Vocês podem ver que apareceu aqui uma tarjinha preta. Isso daqui o que é? Justamente o Safari dizendo para você, olha, você está recebendo um arquivo, o que você quer fazer com ele? Então, como é que a gente entra lá? A gente vem aqui no Abrir com, né, nessa tarja preta, o botãozinho de Abrir com, e vocês vão ver que tem aqui o símbolozinho do analista pessoal na parte de baixo. Quando eu cliquei, ele me abre aquele dado, então, inteirinho aqui no meu analista pessoal. Como eu falei para vocês,
esse daqui é, na realidade, um livro que eu criei. Então, esse livro vai ter o seu conteúdo. Então, eu tinha seguido as operações aqui da importar, eu continuo daí virando as páginas, e aqui então, aqueles mesmos dados que você teria que ir de página a página lá no site da Nota Fiscal Paulista, aqui não, aqui você já tem todo ele mostrando aqui consolidado, bonitinho. Então, o que vai acontecer? Toda aquela listagem está aqui para você dentro de uma tabela. Tá? Então, com isso, eu já consigo ter uma ideia de todo o meu perfil financeiro. E o melhor qual é? Eu tive a ideia no início de fazer um sisteminha parecido com aqueles de você manter seus dados financeiros e tudo mais, só que daí, sinceramente, eu não sei se eu sou preguiçoso demais, mas eu ia desenvolver um sistema que eu mesmo nunca ia usar. Porque eu nunca que eu vou chegar num restaurante e começar a anotar o que eu gastei, isso, aquilo, isso daí simplesmente não funciona para mim. Então eu pensei, não, já que ninguém gosta de tomar nota de nada, e todo mundo, pelo menos aqui de São Paulo, costuma pedir a nota fiscal paulista, então é mais negócio eu começar a tirar conclusões em cima de uma base de dados existente, que o usuário não precisa fazer absolutamente nada, porque basta ele pedir nota fiscal e esse dado já aparece ali para mim, do que eu fazer uma aplicaçãozinha de iPhone que ele vai ter que ir toda hora e entrar com os dados do que ele gastou e tudo mais. Então, esse é mais ou menos o background do porquê que eu resolvi fazer essa aplicação. Então, uma coisa mais interessante ainda é justamente você descobrir quais foram os seus créditos. Então, saber em quais estabelecimentos você recebeu mais dinheiro de volta. Que é o que eu falei, você ganha uma porcentagem do ICMS. Então, o foco todo aqui é justamente esse, você conseguir identificar onde você obrigatoriamente deve pedir a nota fiscal, porque, digamos assim, se eu tiver que escolher só alguns estabelecimentos para pedir a nota fiscal, que sejam naqueles que me retornam mais dinheiro. Independente de eu querer ou não gastar mais ou menos lá, pelo menos se eu sei que ali eu recebo mais, então ali no mínimo eu peço a nota fiscal. E em outros lugares que eu recebo mesmo menos, ou às vezes nem ganho nada, tudo bem, eu posso até largar a mão e deixar para lá. Então, beleza, a primeira visão que você tem então é essa tabelinha aqui. Com essa tabela na mão, você já consegue tirar algumas informações. Mas aí você continua o livrinho. Então, posso pegar, continuar a abertura. Aqui ele já começa a fazer o papel de visualizador mesmo, né? Ou seja, ele já extrai informações úteis daqueles dados crus e começa a consolidar aqui para você. Então, a primeira página que você tem é maiores despesas únicas. Então, aqui você já consegue saber qual é a empresa, qual o valor que você gastou e quanto de crédito ele retornou. E isso eu continuo e posso procurar aqui o que eu precisar. Uma coisa que é meio estranha é que de vez em quando você acaba encontrando aqui alguns dados de empresas que você não conhece, né? Então, às vezes, porque como nesse dado da Nota Fiscal Paulista, ele traz às vezes o nome oficial da empresa e não o nome fantasia, né? Você acaba tendo empresas aqui que você não conhece bem. Para isso, o que eu fiz? Como eu não tenho, ou pelo menos eu não conheço uma base de dados consolidada com esses nomes todos, eu permiti que você fizesse uma busca no Google. Então aqui eu não tenho nenhum caso bom para mostrar, mas o que vai acontecer vai ser o seguinte, a hora que você clica nessa lupinha que tem aqui em cima de cada um dos crachazinhos, né? Ele abre para você uma janela do Google procurando pelo nome da empresa. Então aqui você já consegue ter uma ideia. Geralmente, mesmo que a empresa seja desconhecida, o Google já vai conseguir te dar algum resultado ali que já te dá uma indicação de qual é a empresa que você está vendo. E aí, quais os outros relatórios que você tem, né? Então, você tem lá maiores despesas únicas, que seria despesas em uma única nota fiscal. Você tem maiores gastos acumulados. Então, o acumulado faz o quê? Ele pega todos os gastos que você fez em um mesmo CNPJ, né, que seria uma mesma empresa, e soma tudo aquilo lá. E transforma isso daqui tudo já nessas outras tabelinhas aqui. Então, aqui você já consegue ter gastos acumulados. Passando para frente, você tem os maiores créditos. Então aqui já começa a ficar ainda mais interessante. Tanto os maiores créditos em nota fiscal única, quanto maiores créditos acumulados. Ou seja, uma mesma empresa naquele mesmo período de tempo soma todos os créditos e mostra ali para você quanto você recebeu. Por exemplo, o meu segundo maior aqui foi justamente a Apple. Então a Apple é um dos lugares interessantes para você. É que você não vai pedir nota fiscal, ele já faz isso automático. Mas é um dos lugares que retornou bastante crédito. E a Vedete aqui,
da vez, né, que seria o que eu considero de mais importante, é justamente você conseguir chegar nas taxas de retorno, que é outro cálculo que eu fiz para vocês, para já deixar no visualizador. Esse cálculo significa o quê? Basicamente o que ele calcula é uma porcentagem, dizendo para você o seguinte, olha, você gastou tanto de dinheiro nesse estabelecimento e você recebeu tanto de crédito. Então ele calcula isso daí para você em todos os estabelecimentos aqui e faz esse ranking, mostrando para você em quais estabelecimentos você recebeu mais crédito. Então, isso daqui ele mostra tanto ali das maiores taxas de retorno, né? Então, por exemplo, esse NSA Foods Comércio de Alimentos. Então, nesse estabelecimento aqui foi o lugar onde eu não posso nunca deixar de pedir nota fiscal. Por quê? Justamente porque lá é onde me retornou o maior número de créditos. Independente de eu comprar um pouquinho ou comprar muito, ali sempre eu preciso ter a nota fiscal, porque ali eu sempre tenho maior retorno. E a mesma coisa você pode olhar aqui para os piores taxas de retorno, né? As menores taxas de retorno. Por quê? Porque são lugares onde eu gastei relativamente muito, mas tive zero de retorno. Ou seja, são os lugares onde eu mais gastei e que tive nada de retorno. Então você pode ver aqui que teve vários aqui, lojas americanas, postos de gasolina, vários aqui que simplesmente foram gastos que do ponto de vista de créditos foram perdidos. Não tive praticamente retorno nenhum. E por último eu deixo justamente aqui algumas conclusões, né, para vocês tirarem. Explico aqui um pouquinho de como é que é feito esse cálculo, né, para você saber o quanto que você recebe de crédito e tudo mais, e dou algumas explicações. E, obviamente, se vocês precisarem dar uma olhada em mais informações lá da Babs2Go, você pode usar lá a lupa e cair aqui no nosso site da Babs2Go. Ok? Então, essa eu aproveitei para fazer um pouco a propaganda da nossa aplicação, porque essa aplicação aqui a gente acabou de deixar disponível então na App Store. E eu tenho dúvidas sobre o que vai acontecer com ela, então talvez eu até comente com vocês dependendo da performance que ela tiver. Justamente porque eu não sei se às vezes ela vai ser uma aplicação que, por estar trabalhando num nicho muito pequeno, às vezes ela não vai conseguir nem vender quase nada, ou pode ser que, embora esse nicho seja muito pequeno, talvez tenha muita gente, mesmo sendo pequeno, e muita gente com iPad. Agora, a outra coisa que eu ia falar para vocês é o seguinte, que também, ainda bem que caiu nessa página. Esse passo 7 opcional aqui é justamente uma forma de você proteger sua privacidade. Porque vale lembrar que, uma vez que você importou o dado, é meio que 1 para 1. Eu não tenho uma base de dados que eu vou ficar guardando nada. O que acontece você leu, exportou aquele dado do site, entrou aqui dentro. Entrou aqui dentro, aquele lá está guardado. Quando você puxar outro, aquele lá some e o outro assume o lugar. Mas pode ser que você use isso daqui às vezes no iPad de um amigo, alguma coisa assim. Para isso eu deixei então o botãozinho de apagar dados. Quando você for apagar dados, ele simplesmente apaga todos os dados que tem aqui, justamente para que ninguém possa ver isso daí depois. Então, quando você aperta o botãozinho de apagar dados, automaticamente o livrinho aqui ele fica só com 3 páginas, né? Então tem a capa, o home e ele já cai direto ali no help explicando como é que a nota fiscal paulista funciona. Aquelas páginas todas de relatórios mesmo só vão aparecer quando você apertar o botãozinho de importar e tiver dados para serem exibidos. Ok? Então esse foi um review rápido aqui do último lançamento que a gente tem da Babs2Go, que eu acredito que quando vocês estiverem vendo já vai estar disponível na App Store. Eu ainda não tenho o link, mas assim que eu tiver o link eu coloco com destaque lá no nosso site, no www.tecnohour.com.br. Ok, agora vamos passar para algumas demonstrações aqui que eu já tinha prometido para vocês. Vamos dar uma olhadinha no iPhotos, que acabou de ser lançado junto com o iOS 5.1. Bom, então, o iPhoto, para quem já tem Mac, já deve conhecer, porque o iPhoto é uma das ferramentazinhas que vem meio que padrão dentro dos Macs, né? Que agora a gente nem sei se a gente vai chamar mais Mac, né? Porque outra das coisas que aconteceram nesses últimos tempos aí foi que eles tiraram o nome Mac do OS, né? Então, o que era antes Mac OS X virou agora só um OS X, né? Um OS X 10 ponto alguma coisa. Mas, anyway, isso. Então, ele é parte do pacote iLive, que é composto pelo iPhotos, iMovie e GarageBand.
que geralmente ele vem com todos os Macs. Então, quando você compra um Mac, geralmente vem o CDzinho dele lá para você instalar. E agora eles portaram então o iPhotos para dentro do iPad. Então, cada vez mais a Apple conseguindo transformar o iPad numa ferramenta de produtividade mesmo, né, para você poder mexer com as suas fotos e tudo mais. Teoricamente, você, para fazer um videozinho caseiro, alguma coisa assim, ou mesmo um álbum, não tem mais a necessidade nem de você voltar para o seu Mac mais. Você já consegue fazer tudo isso daí dentro do próprio iPad. E o iPhoto, então, ele veio com recursos bastante interessantes aqui, que, como eu falei para vocês antes, provavelmente as aplicações de câmera vão acabar sentindo impacto aqui, porque você provavelmente não vai precisar mais comprar nenhuma. Como é que ele funciona? Então ele tem aqui essa interface, né, onde ele mostra lá vários álbuns, né, ícones. Os ícones são álbuns. Você tem lá o rolo da sua câmera, fotos editadas, compartilhamento de fotos, que na realidade são já fotos que vêm a partir do iCloud. Então você tem aqui várias fotos aqui do meu próprio iCloud, né? Você tem os recursos daí para você poder visualizar todas as fotos, digamos assim, sem organização, né? As fotos que já estão ali dentro para você. Você tem organização por eventos, né? Se você tem os mesmos eventos também que você, durante a importação, resolve fazer. Mais um recurso, na realidade, o recurso mais interessante que eu vi aqui, do ponto de vista de organizar e exportar fotos, é justamente o recurso de diários. O recurso de diários, o que ele é? Você basicamente importa um conjunto de fotos dentro de um livrinho. E esse livrinho ele já faz aqui meio que até um auto layout já para você ver, né? Então, isso daqui que vocês estão vendo, basicamente foi gerado tudo de forma automática pelo próprio iPhotos. E como é que eu interajo com isso daqui? Isso daqui eu interajo justamente totalmente por gestos. Então, eu posso selecionar e ver a foto que eu selecionei, né? Posso dar esse zoom, aí posso navegar pelas fotos, posso voltar ao diário e eu posso editar, que é mais legal ainda. Então eu aperto o botãozinho de editar aqui no canto superior direito e ele entra em modo de edição. Para quem está olhando, praticamente não muda quase nada, mas a hora que eu seleciono a foto agora, você pode ver que ele me permite aumentar o tamanho e com isso ele já vai modificando todo o layout da página de novo. Eu posso colocar uma legenda e em São Sebastião. Eu estou com o meu teclado em inglês aqui, ele está autocorrigindo, mas vocês captaram a ideia. Então eu posso pegar, simplesmente arrastar, trocar fotos de lugar. Tudo isso daqui já com o layout todo automatizado que ele tem, né? Então eu posso trocar tudo isso daqui e ir trabalhando. Então eu achei sensacional essa funcionalidade nova aqui do iPhoto. E se eu quiser também editar as fotos, né? Se eu precisar, as fotos propriamente dito. Então se eu der um clique, eu venho aqui, editar. Então a ferramenta aqui ficou extremamente complexa agora para você usar, né? Na realidade, depois que você se acostuma, fica tranquilo, mas a hora que você olha assim, você até não sabe nem o que fazer. Mas você tem na parte de baixo aqui toda uma palheta de pincéis, né, de ferramentas para você poder trabalhar. Então você pode trabalhar aqui com os vários pincéis que você aparece aqui para você escolher. Então eu quero, por exemplo, vamos ver, saturar mais a imagem. Então eu vou meio que pintando e vai saturando a imagem. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver por causa da captura, mas é mais ou menos a forma como está funcionando. Agora, a ferramenta que eu achei sensacional mesmo foi essa aqui, que é uma ferramenta meio que ele aparece eu nem sei o nome direito disso, porque tudo aconteceu ontem, então de ontem para hoje eu não vi os nomes ainda. Mas é uma coisa meio mágica. Você seleciona essa ferramentazinha aqui que parece uma palheta de tintas, e aí você, por exemplo, põe o seu dedo onde você quer que ele mexa, ele já sente o contexto que tem ali dentro e diz, bom, se você for com o seu dedo para baixo, eu vou diminuir a saturação e para cima eu vou aumentar a saturação. Então você já vai fazendo isso daqui de forma automática e você já vai automaticamente percebendo na imagem o que está acontecendo. Agora, o efeito que eles mesmos usaram é um efeito para você trabalhar com céu. Então deixa eu pegar um efeito aqui de céu para vocês verem como funciona legal isso daqui.
Então, vou pegar, por exemplo, aqui um que tem um céu bem legal. Então, eu posso ir na mesma ferramentazinha lá da paleta de cores, eu simplesmente seleciono o céu, ele detecta que eu estou no céu. Vocês podem até ver que o próprio label ali, né, da ferramentazinha já mostra que eu quero deixar o céu mais azul, o céu menos azul. Então, se eu começar a andar para cá, ele vai ficando menos azul. Mas, claro, você pode ver que o resto da foto não está sendo afetado, ele está afetando somente o céu. E se eu quiser deixar o céu mais azul, eu vou para o outro lado. E ele vai mexendo somente no céu. Então isso daqui traz uns efeitos assim sensacionais que você consegue fazer. E na realidade o que é meio que o principal, né, realmente o groundbreaking aqui que a gente fala, né, em inglês, que digamos assim é o chamariz mesmo da história, não é nem os efeitos, mas é a forma como eles bolaram para fazer esses efeitos. Então, ele está usando todo um algoritmo ali de detecção de contexto, que seria... Porque ele sabe que eu estou tocando no céu, ele sabe que eu estou tocando no rosto de uma pessoa, por exemplo. E ele está usando esse contexto para já oferecer exatamente a ferramenta que eu quero. Eu não estou tendo que ir lá, selecionar com uma máscara a pessoa para daí ir no nível de balanceamento. Porque basicamente isso é o que a gente faz no desktop. Eu estou simplesmente fazendo uma... Do ponto de vista contextual é zero, certo? Se eu estou mexendo ali no Photoshop numa máscara, ele está vendo uma área de pixels, ele não sabe se é uma pessoa ou se não é. Aqui não, aqui ele mostrou uma coisa totalmente diferente, é um conceito totalmente diferente, onde ele primeiro identifica o que é que você está tocando e já adapta as ferramentas para funcionar da forma como você gostaria que elas funcionassem. Então isso é o que a Apple traz aí como conceito novo dentro do iPhotos. Então, eu ainda não mexi com 15% dessa aplicação, então ainda tem muita coisa para eu aprender. Mas pelo pouco que eu vi, eu já vi que ela revolucionou totalmente em termos de interface gráfica. Vocês podem esperar que agora as aplicações todas vão começar a vir de outros formatos novamente, outras formas de interação, principalmente pela forma como a Apple desenvolveu aqui o iPhoto. Então, rapidamente, esse foi o iPhoto, então, para mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha agora no Windows 8, que eu também queria mostrar. Então, como eu falei para vocês, esse é um Dell Vostro que eu já tinha. Ele já tem algo em torno de uns 3 ou 4 anos de idade. Ele é um Core 2 Duo, ele tem bastante memória, ele tem 4 GB de RAM. Então, ele estava meio perdido aqui em casa, na realidade, estava meio inutilizado, né? Justamente porque ele tinha um defeitinho básico, que era rodar o Windows. E eu não tenho usado o Windows já há muito tempo. Mas que para o Windows 8 eu resolvi dar uma nova chance para ele. E realmente não me arrependi, tá? O Windows 8 ele está muito melhor do que eu imaginava. Então, deixa eu começar a mostrar para vocês aqui. Bom, a primeira coisa que a gente percebe no Windows 8, se vocês olharem aqui bem, é que ele tem a carinha do Windows Phone 7. Na realidade, isso daí já não é novidade para ninguém, uma vez que a gente já tinha visto isso nos Tecno Hours passado, quando eu falei sobre o lançamento mesmo do Windows 8. Agora, essa versão, o que surpreende é justamente que ela está muito bem acabada já. Então, ela já está mostrando praticamente tudo que eu tenho no meu Windows Phone 7, ela está mostrando ali para mim no desktop. Tá. A primeira coisa que a gente nota quando a gente instala o Windows 8 é justamente a facilidade. Então, não sei se isso vai se manter nas versões finais, né? Às vezes pode ser simplesmente porque essa daqui não é uma versão preview, mas foi realmente muito fácil. Eu só precisei formatar o disco, mandar instalar, colocar o número serial e foi embora. Agora, depois, o passo de configuração foi ainda mais fácil. Então, isso é o que já chama atenção, porque não é uma coisa que eu estava acostumado a ver no Windows. Qual que foi a característica que chamou mais atenção nesse caso? Foi justamente o fato de que, no meu caso particularmente, eu já tinha uma conta já live, né? Que seria a conta que eu criei lá para usar o Windows Phone 7 e tudo mais, quando eu criei lá, cadastrei minha conta do Google, meu Exchange, corporativo, cadastrei todas as minhas contas de e-mail e eu coloquei tudo ali dentro. Então, por quê? Porque eu já estava usando tudo isso daí no meu Windows Phone 7. E aí o que acontece? Justamente no primeira tela lá de login, lá depois da instalação, ele vem e pergunta para você qual é o seu Windows Live ID. Então eu usei o mesmo do Windows Phone. E
qual foi a surpresa? A surpresa foi simples, né? Ele pegou, baixou praticamente tudo que eu tinha já de conta e tudo mais configurado no meu telefone, e já automaticamente adicionou aqui no meu Windows Phone 8. Então, praticamente, eu não... Como as aplicações são diferentes, né? A aplicação do telefone aqui do Windows 8 são diferentes, então ele não conseguiu sincronizar aplicações, mas a impressão que eu tenho, pelo que eu vi, é que em algum momento aqui, quando a gente já estiver falando em comprar as aplicações de Windows 8 e tudo mais, belezinha, provavelmente se eu chegasse, por exemplo, num outro PC com outro Windows 8 instalado, limpinho, e entrasse lá com os meus credenciais de Windows Live, ele já baixaria todas as minhas aplicações instaladas. Então ele já vai fazer todo esse processo meio de sincronismo para você. Então isso é uma coisa bem legal, facilitou muito a configuração. Agora, e os aplicativos? Como é que funciona aqui? Então vocês podem ver que essa daqui é a Metro, né? Claramente ela é uma interface para toque, mas como a gente já tinha falado também, ela vai funcionar então com teclado, justamente porque teclado e mouse é o que já vem nos desktops tradicionais, né? E esse daqui vai ser o novo sistema operacional Windows, vai ter que rodar em tudo quanto é lugar. Como é que eles resolveram então para você poder substituir? Primeiro, o mouse clica aqui da mesma forma que um botão qualquer, né? O Windows 8 ele vai suportar até 5 dedos diferentes, né? 5 toques diferentes na tela. Mas trabalhar com o mouse não está se mostrando nenhum problema muito sério. Para você tem essa barra de rolagem, né? Que você pode trabalhar aqui para você passar por todos os aplicativos. Ele já tem aqui algumas coisas prontinhas. Uma coisa que eu achei legal do ponto de vista do usuário foi o seguinte: para quem tem Mac já está acostumado a ter o Calendar, né, o Mail, todas as aplicaçõezinhas já funcionando com qualquer lugar, né? Você adiciona ali todas as suas contas de e-mails e tudo mais. Você não precisa comprar um pacote Office para poder trabalhar com e-mail, esse tipo de coisa. No Windows isso daí ele até tinha aquele Outlook Express que era uma porcaria na minha opinião, aquilo lá nunca funcionou direito. Mas o que ficou legal foi o seguinte: como eles portaram boa parte dos programinhas que você já tinha no Windows Phone, eles portaram também essa pacote aí meio de Office, né? Então, por exemplo, o que a gente tem aqui de e-mail, por exemplo, ele já consegue abrir uma aplicação de e-mail e já baixar todos os meus aplicativos já do Exchange lá do escritório e tudo mais. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui, justamente porque tem coisa pessoal ali da empresa, então não posso ficar mostrando. Mas a integração aqui, por exemplo, de calendário, mesma coisa. Então, ele acessa meu calendário do Google, meu calendário da empresa. Uma coisa que é extremamente legal, ele pega todas as informações que eu tenho de Facebook, né, que está acontecendo de eventos de Facebook e tudo mais, já coloca tudo aqui. Isso é uma coisa que, para mim, já não era novidade, porque o Windows Phone 7 faz exatamente isso. Mas eu não tenho conhecimento de nenhum outro aplicativo que consiga integrar tão bem a parte de redes sociais. Então, isso é uma coisa que a Microsoft realmente está saindo na frente. Eu tenho que dar o braço a torcer. Messaging. Se eu quiser entrar na parte de messaging para trocar, fazer o chat, por exemplo, aqui eu tenho conversas que vieram do Facebook. Então eu tenho amigos aqui do Facebook que mandaram mensagem, eu já respondi por aqui. Então eu não preciso entrar no site do Facebook para conseguir chegar a algum lugar. Então isso aqui é uma coisa extremamente interessante. Você conseguir ter essa integração parte do sistema operacional. Câmera. Eu consigo pegar e abrir minha câmera aqui. Ele já funcionou sem problema nenhum. Não tive que instalar nenhum driver a mais, nada assim. Então eu já consigo aparecer ali na câmera sem problema. E vocês estão vendo que basicamente ele gosta muito de trabalhar com a parte de tela cheia, né? Então isso é uma coisa que apareceram nos tablets e agora, pelo visto, a interface Metro vai continuar acontecendo. Boa parte dos aplicativos aqui está trabalhando com tela cheia. Aí você tem aplicaçõezinhas básicas, né, de um tablet, mas que vão fazer também facilitar bem a vida no sistema operacional. Sistema de mapas. Então você tem todos os mapas aqui acontecendo. Se eu quiser dar uma olhada em... Esse daqui é o pedaço que não está funcionando ainda muito bem. Por exemplo, ainda não tem informação de tráfego ainda disponível. Não sei se é porque eu estou no Brasil, se talvez lá nos Estados Unidos isso daqui já esteja funcionando melhor. Location. Ele também não conseguiu pegar minha location por algum motivo. Eu consigo dar uma olhada no mapa aéreo, né, que seria por satélite. Então tudo isso daí já funciona direitinho.
Bom, deveria funcionar. Então esse daqui entra para a fase do beta. Vocês podem perceber que toda hora, para eu sair das aplicações, eu venho aqui para o cantinho inferior esquerdo. Aqui é onde ficou o novo Start Button, na realidade, né? Se eu empurrar isso daqui um pouquinho para lá, vocês vão ver. Esse daqui é o que seria o novo Start, é a forma de eu voltar para o Metro. Mesmo no desktop, que aí é que ficou a grande controvérsia, né? Se vale a pena ter esse daqui no desktop ou não, mas o desktop está aqui, ele existe, então eu consigo fazer o chaveamento para trabalhar aqui com, digamos assim, o Explorer tradicional, o ambiente multijanela, se eu quiser, tudo que a gente já está acostumado no Windows 7, por exemplo. Então, funcionaria aqui numa boa. O meu sistema de arquivos também, eu tenho o Explorer aqui que eu consigo usar. Então, tudo isso daqui funcionando, basicamente é como se fosse um Windows 7 mesmo tipo de interface. Agora, vocês podem ver que aqui sumiu o botãozinho de Start, né? É justamente porque essa foi a forma da Microsoft encontrou de meio padronizar a coisa. Então, o seu Start acaba sendo a interface Metro. Então, é simplesmente eu levo meu mouse todinho lá para o canto inferior esquerdo, clico e volto para o Metro. Então, sempre eu vou acabar tendo que voltar aqui para o Metro. Tem já algumas coisinhas rodando já direitinho, né? Por exemplo, eu baixei o joguinho aqui, free, o Cut the Rope. Então, para quem... Esse daqui o pessoal já conhece bem, já lá dos tablets, né? Então, vocês podem ver que está funcionando numa boa dentro aqui do Windows 8. É aquela história, trabalhar com o mouse acaba sendo um pouquinho chato, né? Porque isso daqui claramente é uma interface para toque. Mas vocês podem ver que já está funcionando direitinho. Agora, se eu quiser trabalhar com multitarefa, vocês viram que aqui eu sempre ganho o Start, né? Se eu subir aqui e vir para cima e começar a descer, vocês podem ver que eu tenho aqui todo o chaveamento, todas as aplicações que eu já havia aberto antes. Eu posso voltar para essas aplicações simplesmente escolhendo aqui, quero voltar para a câmera. Então, são meio que shortcuts que apareceram aqui para o Windows 8. A parte de configuração, ela acaba sendo aqui embaixo. Se eu abaixar até aqui, ele me mostra aqui configurações, o Start menu, se eu quiser fazer uma busca, os devices que eu tenho. Então, tudo isso daqui já está bem pensado agora como... digamos assim, eles conseguiram adaptar bem a interface, tanto para toque quanto para mouse. Então, embora seja radicalmente diferente do que você está acostumado como Windows, é uma coisa que eu não demorei mais do que uma meia hora para conseguir aprender a usar e usar numa boa. A parte de fotos ficou bem legal, né, porque ela integra todos os meus álbuns já do Facebook, que já aparecem aqui. Tudo que eu tenho no SkyDrive também já funciona. Se a rede, por algum motivo, a rede hoje parece que não está ajudando. Mas esses já são todos recursos que já apareciam no Windows Phone 7, então são coisas que eu já... Essas são as coisas que eu gostei do Windows Phone 7, né? Pelo último review eu já tinha falado isso para vocês. Mas eles trazem tudo isso, então, para dentro do desktop. Então a mesma facilidade de uso e tudo mais funciona aqui no Windows 8 também. E a impressão que dá é que está muito bem acabado. E a outra coisa que foi um lançamento também junto com o Windows 8 foi justamente o Market. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, o Store. Então aqui no Store eu consigo ter acesso a todas as aplicações disponíveis. Do mesmo jeito que eu consigo comprar lá no iTunes e também na App Store os aplicativos para Mac, eu também vou conseguir, então, já consigo comprar aqui para o Windows 8. Então tem aqui 82 aplicações gratuitas disponíveis. Tem várias aplicações. Ainda não dá para comparar com o que a gente tem lá na App Store, até porque acabou de ser lançado, sei lá, uns 2, 3 dias atrás. Mas já tem até que bastante coisa e parece que o conceito vai ser muito parecido mesmo. Você vai ter sandbox também para proteger o sistema. Então, queira ou não, as plataformas estão começando a ficar um pouco mais parecidas. Se eu tivesse que hoje dizer quem eu acho que vai conseguir competir com os tablets lá como o iPad, na minha opinião, eu teria que dizer que é o Windows 8. Por que eu acho isso? Simples, porque ele vai ser o diferente. Na realidade, se você parar para ver um tablet Android, hoje o tablet Android está
correndo atrás de todo jeito para conseguir chegar em alguma coisa parecida com o iPad, com algumas coisinhas a mais e tudo mais, mas, digamos assim, extremamente complicado de usar, diferente e, digamos assim, para os geeks, prato cheio, mas para o usuário comum vai ser complicado convencer alguém a usar aquilo. Agora, o Windows 8 não, ele está extremamente simples de usar, está praticamente tão simples quanto o iPad de usar, com a extrema vantagem de você ter o ambiente de desktop tradicional junto. Então, digamos assim, a hora que alguém tiver que parar e pensar, bom, está na hora de eu trocar meu computador. Aí eu vou olhar, vou ter 3 opções. Eu vou ver, não, tem um tablet da Apple que custa lá uns 400, 500 dólares, que é o top de linha de tudo, melhor, mais fácil de usar e tudo mais, mas não tem desktop. Então eu não vou conseguir fazer tudo que eu gostaria de fazer ali com ele. Vou poder escolher o Android, que eu até posso colocar, por exemplo, um Ubuntu, que poderia ter ali um mini desktop se eu quisesse, mas que para fazer isso eu preciso ser praticamente um engenheiro para conseguir fazer tudo isso daí funcionar. Ou eu tenho o Windows 8, que às vezes vai estar um pouquinho mais barato até do que os tablets Android e Apple, justamente que vai ter um monte de fabricante fazendo, com uma experiência praticamente tão fácil e tão bonita quanto da Apple, e ele ainda roda o desktop. Então, poxa vida, principalmente para quem está querendo comprar alguma coisa que seja, digamos assim, que tenha o maior custo-benefício, que é, digamos assim, 90% das pessoas, talvez o Windows 8 vai acabar sendo justamente esse melhor custo-benefício que eles querem. Tudo isso vai depender ainda de como que vai. Eu não sei quanto é que vai custar, não sei quais equipamentos vão ser montados, mas tudo indica que vão ser máquinas mais baratas e que vão poder fazer as duas coisas. Vão poder ser tanto tablet quanto desktop. Então, isso com certeza vai ser um diferencial. Na minha opinião, é bem provável que no ano que vem os grandes competidores no mercado de tablets vão ser Microsoft e Apple. E aí a gente vê se eu cair do cavalo daqui a uns 12 meses. Bom, o Mountain Lion a gente já conversou um pouco sobre ele, mas eu não vou dar continuidade para a parte de demonstração. Por quê? Justamente porque como eu estou sob NDA, eu não posso falar nada do sistema propriamente dito. O que eu posso dizer, só baseado em impressão do que eu vi, é o seguinte, que como eu falei, eu não recomendo que vocês façam um download dele ainda. Quem tiver conta de desenvolvedor da Apple e tudo mais, principalmente, não instale na sua máquina de produção, de jeito nenhum, tá? Porque ele não tá, tem muita coisa que para de funcionar quando você instala o Mountain Lion hoje. Então, se você é um developer e tem que portar seus softwares para garantir que ele vai funcionar no Mountain Lion daqui a um tempo, manda bala e instala. Mas se você... Porque eu coloquei o Lion no meu micro vários meses antes dele virar GA, né? Ficar disponível para todo mundo. Por quê? Porque para ele foi a primeira vez que apareceu a história do iCloud. Então, valia o risco. Digamos assim, eu vi que mesmo que algumas coisinhas parassem de funcionar, eu quis ter acesso rápido ao iCloud. Já o Mountain Lion, sinceramente, na versão que ele está hoje lá disponível, ele não traz praticamente nada de novo. E faz um monte de coisa parar de funcionar. Então, eu não recomendo que vocês brinquem com ele ainda. Quando eu ver que a coisa fica melhor, eu pego e faço uma menção aqui no TecnoHour de novo. Agora, se você quiser brincar e tiver a máquina disponível, manda bala. Bom, então, esse foi o TecnoHour de número 16. Meu nome é Luciano Fagundes. Eu espero que tenham gostado e falo com vocês de novo na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. Ok, pessoal, então eu acredito que eu consegui mostrar para vocês tudo que eu estava querendo, né? Que são os principais acontecimentos aí desde que a gente teve o último podcast. Eu sei que foi condensado, mas eu acredito que a gente cobriu boa parte do que eu queria cobrir. Ainda consegui de quebra fazer uma propaganda aí da Barbs2Go, né? Mostrando o lançamento que a gente teve do analista pessoal. E agora eu queria encerrar com vocês com o que eu considero que foi o momento mais importante aí desses últimos tempos, que foi justamente o lançamento do novo iPad. Com uma musiquinha feita especialmente para ele pelo Jonathan Mann, que já apareceu aqui no programa algumas vezes, e que eu achei legal. Ele sempre cria uma música por dia, e essa foi a música criada então para o lançamento do novo iPad. Ok, bom, meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o TecnoHour de número 16, e falo com vocês de novo no próximo programa. Um abraço, tchau, tchau.
Oh no, I just bought an iPad 2 and they just released a new iPad. Oh balls, I just bought an iPad 2 and they released a new iPad. Of course there's a new iPad. I just bought the iPad 2. Frowning, crying face, emoticon, hashtag story of my life. Just got the hashtag iPad 2 and I feel like a bit of a plank as the new one was just announced. Hashtag losing. Oh no, I just bought an iPad 2 and they just released a new iPad. Oh balls, I just bought an iPad 2 and they released a new iPad. Just got an iPad 2 not knowing the hashtag iPad 3 was releasing SMHAO. Thanks Apple for the heads up, LMAO. Dad's gutted, he bought a new iPad on Sunday, and the 3's out of this week. Ha 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 ha. Oh no, I just bought an